Olá, pessoal. Meu nome é Hugo Tadeu, sou professor e pesquisador aqui da Fundação Dom Cabral, nos temas de inovação e de transformação digital. Desde hoje até terça-feira, ou seja, domingo até terça, a gente está aqui no campus da Fundação em Nova Lima, no nosso terceiro Fórum de Governança e Gestão, discutindo sobre inovação, sobre transformação digital, com um grupo de executivos e, claro, participantes aqui dos programas da Fundação. E hoje aqui com o professor Léo, nosso super parceiro de uma série de iniciativas, ou seja, debatendo com vocês aqui sobre exatamente esses temas aqui do nosso fórum. Léo, suas impressões, meu caro? Começamos bem. Começamos com a provocação. Primeiro, gostei muito da sua abertura. O Hugo contextualizou a temática do fórum. Nós estamos abrindo uma questão sobre evolução, transformação, revolução. E você, Hugo, deu o recado. Pessoal, a primeira coisa é transformação digital não é uma questão de tecnologia. Tecnologia vai ser cada vez mais e já é um bem acessível. Comece com transformação de gente. Gostei muito dessa provocação. Gente, isso vai sempre fazer diferença em qualquer negócio. Acho que esse começo foi bastante interessante. Porque, de fato, as empresas precisam primeiro começar a fazer mudanças internas, mudar mindset. A questão da cultura de inovação, que a gente tanto fala na Fundação Dom Cabral, a gestão da inovação passa por cultura, passa por mudança de mindset. Eu achei que esse começo foi muito bom. Nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, Léo, retomando até um pouquinho do que foi a nossa agenda, também estou 100% de acordo. Está todo mundo muito focado em tecnologia, sim, nos modelos que algumas escolas do Silicon Valley trazem para a gente, mas acho que a gente tem que tentar contextualizar esse avanço da transformação digital, como foi, ou seja, feito lá numa das perguntas, né? No contexto brasileiro, contexto latino-americano, do qual, no fundo, acho que a gente deveria voltar ao básico, né? Gente, sim. Okay. Entendendo uma cultura do que eu às vezes falo como erro honesto, tentativa e... Não existe inovação sem erro, Não existe inovação sem erro, e eu acho que isso tem uma combinação também com que a gente às vezes dialoga nas nossas andanças aqui pela Fundação, com práticas de gestão que combinem o futuro, mas que ao mesmo tempo combinem, ou seja, com o presente. Ou seja, modelos de gestão que reforcem a excelência operacional. E, vou bater nessa tecla de novo, modelos de gestão que estimulem, ou seja, transformação digital, que estimulem inovação. Então, acho que essa é a nossa agenda aqui ao longo desses 3 dias. Sem dúvida. E quando a gente fala, Hugo, por exemplo, hoje nós temos aqui muitas empresas, 700 empresários, então muitas empresas do middle market, né? Então, é preciso entender que, primeiro, inovação e transformação digital, você tem que ter uma intenção estratégica. Tem que ter uma intenção estratégica. Então, eu vou cuidar do meu presente e vou começar a construir o futuro. É o que eu sempre falo, as empresas precisam ter reserva de futuro, né? Você colocou bem, o futuro está lá no futuro, mas a gente tem que construir hoje, né? Hoje. E aí, para isso, tem que ter intenção estratégica, tem que ter formação de equipe, gente, tem que ter orçamento, e as empresas precisam se preparar, sim. Se você me permitir, Léo, e aí eu acho que é um outro assunto que está muito na pauta, né? Orçamento e investimento. Todo mundo está careca de saber, se eu pudesse falar no linguajar mais simples. Orçamento embicou, primeira coisa que a turma faz, principalmente se leva, cortar. Exato. Investimento, inovação, transformação digital. Então, se a gente pudesse até pegar um pouco do que foi a palestra do Mohan, que é da Kellogg. Sim. Ou seja, fazer uma disrupção na gente mesmo. Começar. Fazer uma disrupção em modelo de negócio, mas ter times apartados. É a velha questão da inovação disruptiva, que a gente já sabe disso, né? Você tem que fazer um split, tem que apostar nisso e tocando o seu negócio no dia a dia. As empresas que não sabem fazer esse balance, esse equilíbrio, vão se dar mal, e aí sabe o que acontece? Elas se frustram. Se frustram, inovação, o pessoal está teorizando demais, o pessoal está... e afinal, cadê o resultado? E a gente sabe que inovação, você sempre diz isso, essa provocação, inovação não combina com análises tradicionais do ponto de vista financeiro. A gente sabe disso, né? Você viu lá na palestra do professor Mohan os resultados de Netflix, né? Netflix tem ainda uma conta no vermelho estrondosa, mas é por quê? Porque Netflix hoje está num outro negócio, está num outro modelo de negócio. Então, essas séries que prendem a gente para a vida para acompanhar essas séries, que se gasta de milhões e milhões. O Netflix hoje está em outro negócio e concorre com players fortíssimos. Essa conta vai fechar? Vai. Mas, olha, paciência. Inovação precisa ter paciência para chegar no caminho certo. Você está me relembrando de um debate também que a gente estava tendo aqui no início e que me faz recordar a semana passada, e está dentro desse assunto aqui da transformação digital, da inovação, que é o quanto que, inclusive, a gente tem levado o assunto inovação e transformação digital para o board. E aí tem um dado que é super interessante de uma fonte nossa, de pesquisa,
do qual algo em torno a 4 a 5% dos conselheiros, ou seja, das empresas que a gente tem contato, que tem realmente estimulado essas práticas de inovação. Então, é muito usual a turma olhar para a inovação com me perdoar aqui a força de expressão, com a lente do óculos embicada para trás. Ok. Então, ou seja, eu penso em valuation, eu penso em tira, eu penso em payback, eu penso no pagamento da conta, mas eu não estou estimulando essas práticas para o longo prazo. Você que é um especialista em foresight, em futuro, qual é a sua análise? Eu concordo com isso. Eu acho que a questão financeira, sim, é preciso dar retorno para o acionista, vai pesar sim. Mas a gente sabe, existem 3 tensões em qualquer negócio, né? A primeira delas é crescimento e rentabilidade. Essa é uma tensão muito difícil. As empresas mais inovadoras, as empresas mais inventivas e que conseguem fazer esse equilíbrio, conseguem crescer com rentabilidade. Agora, a segunda grande tensão é curto prazo versus longo prazo, né? Então, para a gente falar em mudanças de modelo de negócio, em aspectos mais disruptivos, é preciso ter calma, né? É preciso esperar o resultado para chegar. E essa é uma grande tensão. Aí as empresas têm que ter capacidade para fazer uma boa gestão de ativos, não tomar muito, não hipotecar o futuro, tem que botar dinheiro agora para receber mais à frente. Então, não é uma transição fácil. Agora, eu vejo hoje, nós temos aqui no fórum, né, uma representatividade muito grande do middle market, em muitos momentos eu vejo algumas possibilidades no middle market mais fácil, não sei se você concorda, do que uma empresa maior para mudar o rumo das coisas de uma maneira mais estruturada. Então, as médias empresas que sofrem muito ataque, né, dos grandes negócios, mas elas têm uma agilidade, dá para imprimir uma agilidade maior. Mas olha, calma, não dá para você apressar e querer resultados do ponto de vista de disrupção imediatos, não. E aí eu acho que isso começa, isso é escolha estratégica, Hugo. Isso começa no conselho, isso começa na alta gestão, para começar a descer e apostar nisso. E é interessante desse ponto de vista seus, e aliás, argumento, né? Que aí eu vou voltar um pouco no que foi meu debate lá no início aqui do fórum, né? Pelo menos assim, das evidências que a gente tem aqui no núcleo, ou seja, na Fundação Dom Cabral como um todo, o que a gente tem visto é que as empresas têm tentado combinar práticas de excelência operacional, e bato nessa tecla no futuro. Então, se eu pudesse relembrar de algumas empresas, uma determinada empresa de construção civil, que focou durante mais ou menos 8 anos em Lean Innovation, práticas de Lean, para poder, ou seja, colocar a casa no lugar, para depois, ou seja, ter treinamento e engajamento do primeiro nível até o nível 0 da organização. Mas, ao mesmo tempo, depois de todo esse processo, 8 anos, ou seja, só para chamar a atenção que não é ferramental o modelo da inovação e da transformação. Eles começaram a optar por criar um novo CNPJ, que é um velho debate da transformação digital. Isso não é novo, ou seja, eu crio, entre aspas, um lab, volto ao Morin. É como se eu estivesse criando um novo modelo de negócio para poder disruptar, vou usar essa palavra não muito correta aqui no português, mas para criar ruptura com o meu próprio modelo de negócio e para forçar crescimento. Mas tem um ponto que é importante, né? Se a gente voltar ao as usual, né, ao modelo tradicional, a gente quer ferramenta, a gente quer resultado, quer forecast e não quer foresight. É verdade. O que você tem visto aí, Léo? Olha, eu tenho visto, se a gente falar de grandes empresas, eu tenho visto uma empresa que eu conheço muito, a Fundação conhece muito, é a nossa parceira, está no núcleo de inovação, Localiza. Né? Localiza é uma empresa que exibe uma performance do ponto de vista de excelência operacional, assim, fantástica. A Localiza mostra resultados, assim, KPIs da indústria, né, no mundo, são os melhores do mundo, enfim, né? E a Localiza, outro dia no almoço lá entre amigos e tal, nós conversando sobre a questão da mobilidade urbana. Claro, 2030 nós teremos um mercado completamente diferente para a mobilidade urbana e a Localiza se insere nisso. Então, como é que é? Você não tem a resposta agora, mas a Localiza, por exemplo, vem se preparando muito, né? Até com uma mudança de cultura muito forte, né? De 10 anos para cá, a Localiza vem se transformando muito fortemente. Os seus executivos de high level são hoje pessoas que estão incorporando uma nova cultura na organização, mas a Localiza continua entregando os melhores resultados para o mercado hoje. Mas ela está se preparando, né, com esse modelo que você falou, para encarar uma nova realidade que hoje não está muito descortinada, não. Está no radar, né? E esse é um ponto que a gente precisa entender. Boas ferramentas no mundo da gestão vão continuar sendo utilizadas. A boa e velha SWOT. Tá bom, eu digo assim, SWOT,
as nossas empresas todas usam SWOT. SWOT é para você começar a pensar, bem, eu tenho essas, né? Você vai olhar para dentro, vai olhar para fora, você começar a trabalhar, começa com a SWOT, mas ela vai envelhecer por hora. Então é mecanismo de captação de sinais, todos os dias você tem que captar sinais de mercado, os sinais vêm de diversas frentes, diversas formas, né? Então, SWOT, cuidado, ela envelhece por dia, mas é um bom começo. E você tem que fazer uma dinâmica muito forte de captação de sinais. Eu tenho trabalhado com isso aí, com algumas ferramentas de captação de sinais, usando inteligência artificial. Como é que você vai interpretar milhões de sinais que chegam todos os dias, seja na dimensão do comportamento do consumidor, seja na dimensão de tecnologia, fazer um technology roadmap para o seu negócio. Hoje você tem várias tecnologias, seja modelos de negócio novos que estão surgindo, então você tem que ir com calma, captando esses sinais e usar a inteligência artificial. Sem inteligência artificial não dá. Coloca o Watson da IBM para te ajudar, ele vai fazer análise de sentimentos sobre toda aquela massa de dados, e os estrategistas vão analisando e tal, e vão atualizando aquela SWOT. Não dá mais para ter uma SWOT e rever uma SWOT no final do ano. Começa no início do ano e rever. Já era, ela envelhece por ano. E o bate-papo que a gente está tendo aqui tem um outro ponto que é interessante, vou usar o termo tradicional americano, né, que é o Strategic Reframe, para tentar falar mais aportuguesado aqui. Então, esse bate-papo todo nesse domingo nosso hoje aqui está muito numa toada que, aliás, vem do mundo das startups, quando eu olho para a estratégia, que foi inclusive um dos conceitos que eu coloquei hoje no meu diálogo com a turma, que é da gente olhar para o mercado e entender que a gente tem, entre aspas, inimigos invisíveis. Totalmente. Então não dá para continuar a acreditar que se eu sou uma empresa que fabrica avião, que o meu grande concorrente é uma outra empresa que fabrica fronteiras, avião. Você define um negócio hoje pelas fronteiras funcionais, mas do ponto de vista de conhecimento e modelo de negócio, acabou isso. Agora, olha, tem uma coisa que é interessante, que também é esse diálogo para a transformação digital com as startups. Eu, particularmente, daquilo que eu orbito aqui na Fundação, eu tenho visto que existe uma crença nas grandes empresas que trabalhar com as startups é um objeto de desejo, que é a grande relevância e que somente, cuidado com o meu português, somente trabalhar com as startups é o futuro. Se a gente começar a beber do dado e da fonte, tem 200 mil fontes. Por exemplo, o The Entrepreneurship Index, que faz uma leitura exatamente sobre isso. Trabalhar com as startups para fazer transformação digital somente daria certo se a empresa tradicional, se eu assim pudesse chamá-la de tradicional, ou seja, só daria certo se essa empresa tivesse uma estrutura e uma clareza de uma governança de inovação. Aí eu bato na tecla de novo. Muitas vezes eu falo em governança de inovação para a transformação digital e o senso comum é que a gente deveria ter uma estrutura parruda, com 200 pessoas. Não é isso. Não, você vai ter uma estrutura para conectar pontos. Ou seja, uma gestão da inovação com fornecedores, com clientes, com startups. Conceito de Open Innovation. Open Innovation. Mas desde que a métrica de resultado seja muito bem interpretada. Você acha que para esse mundo do middle, da pequena, da média empresa, você acha que esse diálogo nosso aqui, ele é latente, viável, não viável? Qual que é a sua análise? Eu acho interessante. Eu não tenho uma opinião totalmente formada. A gente sabe que, não, porque as grandes empresas, nós já sabemos, Itaú, em qualquer campo, Itaú com o seu Cubo, e outros, o Bradesco também com o seu Lab, para falar de banco, mas qualquer outras empresas, todo mundo montando os seus labs. Acho essa uma iniciativa muito válida. Inovação não é só colorir parede. Aliás, você não precisa colorir parede, você ter mindset inovador. Mas eu acho que é legal também você ter o que você precisa ter na sua governança de inovação é o que eu vou fazer com startup? Quais são primeiro os strategic topics que nós temos do ponto de vista da inovação? Então, para esses tópicos estratégicos, eu estou em como aportar conhecimento de fora, aí eu acho que você pode começar a desenvolver e trazer startups para dentro do negócio, dentro de um modelo de governança. O que você vai querer com essa startup mais à frente? Você vai se tornar um sócio? O que você vai fazer com essa startup? Então, eu já vi algumas empresas que titubearam um pouco no programa de inovação, porque entraram na onda de startups e tal, mas sem um projeto, sem uma clareza. Sem problema definido. E outra coisa, a startup está ali também apostando no futuro, então você tem que ser claro com a governança de prever isso. Então eu já vi muita empresa derrapando porque não estava mais na onda, é cool, vamos que vamos, mas na hora faltou um projeto, faltou um planejamento, faltou uma governança mais clara sobre isso. Sou favorável, sim, eu acho que... E agora, no middle market, eu acho que o middle market pode desenvolver as empresas que... Nós temos muitas... O middle market é muito forte no Brasil. A gente vê no mundo Paex, por exemplo, várias empresas parceiras da Fundação que são inovadoras nos seus mercados locais.
é meio que utópico, ou um pouco um papo, você sabe disso, como bom acadêmico que você é também, que o mundo não é plano. O mundo não é plano. A gente falar no mundo 3.0, existem diferenças muito fortes, né? Claro, tem algumas coisas em que o mundo é plano, mas em outras, assim, do ponto de vista de... Nem tanto. Então, é preciso entender. Algumas empresas que são muito inovadoras nos seus mercados locais, nós temos várias empresas do PAEX que têm postura inovadora nos seus mercados locais, elas podem e devem começar a fomentar ecossistemas de inovação nos seus mercados locais. Acho interessante isso. E o núcleo de inovação, de certa maneira, faz isso também, no nosso núcleo de formação. Então, vejo, sim, no middle market, é uma maneira de você buscar conhecimento através da inovação aberta, conhecimento mais barato, mas lembrando, com planificação. Toca o presente aqui, vamos começar a criar a nossa reserva de futuro, um pouco daquela ambidestria, né? Isso. Você tem que jogar com os dois pés, um olho no gato, outro olho no peixe, é por aí. Perfeito. Léo, para a gente fechar, e aí estou resumindo aqui esse diálogo todo nosso, ou seja, na minha cabeça é como se eu tivesse takeaways, sendo bem objetivo, é uma questão de tempo. Okay. Acho que no fundo o que a gente está falando aqui ponto número 1, acho que a gente tem que trabalhar com engajamento. Engajamento, cultura, mindset. Que mundo é esse? E que no fundo, repito o meu argumento no nosso diálogo ali agora, aqui no fórum. A gente tem que sair do medo para a esperança, e desse medo para a esperança a gente tem que ter conhecimento e uma leitura do que está acontecendo no mundo. Logo, no passo 2, criar uma governança de inovação com abertura e com métricas, né? Perfeito. Que tragam resultado, porque ninguém vive de fé, de ato de fé, nesse mundo da inovação e da transformação. Concordo. Para mim, o principal takeaway, né? Disrupting yourself. Isso me tocou muito. E por dois lados, você falou do lado pessoal, comece a pensar na sua mudança, na mudança de cultura na sua empresa, e comece a pensar, o seu modelo de negócio está em risco? Qual é a nossa capacidade de analisar risco com outro prisma? Os nossos inimigos invisíveis, enfim, né? Então, para mim, o principal takeaway é disrupting yourself. Né? Comece com uma mudança de cabeça, de mindset, acredite em inovação, inovação dá certo. Muito bom. Léo, valeu, cara. Valeu, obrigado. Vamos que vamos, amanhã temos mais uma pauta muito rica. 2 dias extensos e muito produtivos. E agora vamos encontrar a turma para o coquetel, melhor da noite. Obrigado. Valeu, gente.